Olá pessoal, eu sou o professor Edson, eu sou professor no Portal Acadêmico, sou formado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e no momento sou mestrando em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba. Estarei aqui conversando um pouco com vocês sobre alguns conceitos presentes em Sócrates e em Platão. Indo para a nossa questão agora, que é o tema da nossa aula, né? Aliás, queria falar para vocês, no caso a aula que eu vou ministrar para vocês vai ser um pouco da filosofia de Sócrates e de Platão. Tá? Vamos lá, né? Queria falar para vocês, assim, sobre um pouco sobre Sócrates. E aí o que a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, é que a filosofia de Sócrates ela é caracterizada como um método, né, de análise conceitual, cuja a palavra essencial, ou as palavras, né, essenciais que vocês têm que ter em mente, é a pergunta o que é, né, com três palavras, o que é. Então, quando Sócrates ele se propõe a investigar um determinado tema, ele não se satisfaz com questões, com respostas prontas e acabadas. Tá? A questão que Sócrates levanta geralmente são questões essenciais, ou seja, o que é a coisa. Por exemplo, não adianta eu perguntar, questionar, por exemplo, se uma pessoa é virtuosa ou não, se eu não sei o que é a virtude. Então, antes de saber se uma pessoa é virtuosa ou não, eu preciso saber o que é a virtude. Tá? É a pergunta essencial. E antes de saber, por exemplo, se uma pessoa é justa ou não, eu preciso saber o que é a justiça. Se uma pessoa é corajosa ou não, eu preciso saber o que é a coragem. Então, esse é o tema, ou seja, as questões, né, que Sócrates se propõe a ali estar indagando, né, seus interlocutores e retirando desses interlocutores respostas mais bem fundamentadas, né, coerentes, racionais, não se atendo à mera opinião, mas à justificação e à demonstração. Ou seja, uma demonstração conceitual da coisa, né? Ou seja, intelectual. Né? Por isso que alguns estudiosos chamam o método socrático de intelectualismo, né? Socrático. Ou seja, porque o método é um método racional, ou seja, é usar a razão para obter respostas, vamos dizer assim, mais sólidas e definitivas a respeito de algo, em relação a algo. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, temos aí a refutação socrática, que também, né, que é uma outra questão, ou seja, Sócrates ele refuta os seus interlocutores a partir da pergunta que ele faz, o que é. Primeiro ele pergunta o que é, e a depender das respostas que são dadas, aí ele usa um outro método que é a refutação. Tá? Para fazer com que o seu interlocutor ele defina melhor aquilo que ele está se propondo a falar. Tá? Então, a questão da refutação ela entra nesse sentido. Né? Refuto, obrigando o meu interlocutor a refazer a fala dele. Ou seja, ele refazer a resposta, ele dá uma resposta melhor, mais bem fundamentada, né? Mais conceitual. Ou seja, a ideia é a resposta ser o mais conceitual possível. Tá? Então, o que acontece? Temos também aqui a questão da maiêutica. Tá? A maiêutica é justamente a partir do momento que Sócrates pergunta o que é algo. E essa pessoa é obrigada a responder o que é algo. E ele refuta a pessoa para que a pessoa faça com que sua resposta ela seja melhor, ela seja mais bem definida e ele consiga demonstrar melhor através de um argumento mais bem elaborado, né, mais bem construído e mais bem fundamentado,
surge então aí a maiêutica, né, que é justamente fazer com que o interlocutor ele ponha para fora o conhecimento, né? Ou seja, fazer aquela transição da mera opinião, que em grego é doxa, né, para a episteme, que é o conhecimento, ou seja, que é o saber. O conhecimento aqui é o saber. Então, quando Sócrates diz que ele nada sabe, ele está sendo irônico, né? E aí entra uma outra questão, que é a ironia. E aí, na verdade, Sócrates ele finge um não saber para confundir o seu interlocutor, né? Fazendo com que ele expresse as suas opiniões e, a partir dessas opiniões erradas, Sócrates ir refutando essas opiniões, ele vai refutando até o seu interlocutor chegar a uma resposta melhor, mais fundamentada e mais bem, uma, com mais coerência, né? E aí mais bem definida. E aí a busca é pela definição da coisa, como eu falei lá no começo, né? Ou seja, quando eu pergunto o que é uma coisa, eu estou tentando definir o que é essa coisa. Então essa é a ideia da filosofia socrática, até grosso modo é isso. Então, por exemplo, uma outra questão que a gente pode tratar aqui também é a questão da importância que a filosofia de Sócrates tem para todo o desenvolvimento filosófico, né? E aí vocês estudaram os pré-socráticos. Pré-socrático significa que assim os filósofos que antecederam a Sócrates, ou seja, pré-socráticos são todos aqueles filósofos que antecederam Sócrates, tá? Então, essa é a definição de pré-Socrático, por isso que é pré-Socrático, são anteriores a Sócrates, tá? E aí, a questão que eles levantam é totalmente diferente, tá? Lá eles estão em busca de um arqué, né? E aí tentar conhecer a physis, ou seja, a natureza, né? Como é que a natureza funciona, né? Como é que funcionam as coisas. E aí eles estão em busca disso, né? No caso de Sócrates, não. Sócrates, a preocupação de Sócrates é ético-política. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre virtude, coragem, temperança, justiça, a questão é ético-política, tá? Então, há essa virada de uma questão meramente, ou seja, uma preocupação com como é que a natureza funcionava, e agora a preocupação se torna outra. Ou seja, em Sócrates, a questão é o que fundamenta a ação humana, ou seja, a ação ética e política humana, né? Ou seja, do homem, né? Como um todo. O homem aqui no sentido geral, homem, mulher, homem no sentido geral, tá? Então, não é o homem no masculino, não, homem no sentido geral. Então, assim, a busca ou seja, a busca que Sócrates empreende, ou seja, a análise filosófica que ele empreende é essa, né? É uma análise ético-política, preocupando-se com o homem, ou seja, coloca o homem como o centro do filosofar, ou seja, da sua filosofia, né? E ele trata dessas questões de modo que, por exemplo, foi justamente essa questão ética e política, né? Ou seja, os ensinamentos de Sócrates que o levaram à morte, né? E aí, por exemplo, ele foi condenado à morte